So I would like to welcome everybody for this occasion and for this exhibition of the great artist of Brazil, Cabral. He likes to be named just like that, and otherwise he is Antonio Hélio Cabral, but we just call him Cabral. And he has a large history of his way, artistic way, and there are many things to share because he is a painter, he is a philosopher, he's a thinker, he's a sculptor. So the media he uses, there are many different mediums that he is using for his work, and his career is also very interesting. So I would like to question him in order to hear some answers that could interest all of us about his work and about his experience in art and in art life. So welcome, Cabral. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar conosco. Thank you so much for being here. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a escolha da mídia no seu percurso artístico, cronologicamente, como aconteceu? Você primeiro desenhou, depois pintou, depois passou para a escultura. Qual cronologia era? E deixa eu só traduzir essa pergunta. So I would like to know, in your life experience in art, which medium you started with and how was it chronologically going on, passing from one to another and expanding? Bem, primeiro gostaria de cumprimentar todos So e agradecer first of all, I would like to welcome everybody and to thank a sua acolhida e do Marcos. To thank Xenia and Marcus for embracing me here. Bem, Xenia, o meu trabalho foi se desenvolvendo ao longo dos primeiros anos. Was developing during the first years. De forma muito espontânea. In a very spontaneous way. Movida pelo desejo de desenhar, de pintar. The movement the motivation was the wish, the will to paint, to draw. E pela curiosidade. And also upon the curiosity I had. Inicialmente na escola de arquitetura, quando eu fiz a escola de school of the arquitetura, architecture that I've been studying, trabalhava com muitas mídias I was ligadas working with many medias that were connected à preparação de objetos, connected to the preparation of the objects, porque tinham um sentido plástico, because there were the sense of interesse plástico e conceitual. plastic and the conceptuality. Nesse momento, eu poderia dizer que essa produção estaria inserida numa chave da arte povera. At that moment, I could say that this language was inserted in the arte povera. Nesse mesmo momento, um pouco mais à frente, A bit afterwards, but still belonging to that same period, surgiu uma necessidade de desenvolver um trabalho dentro da pintura. appeared the necessity to develop Dentro da tradição da pintura e de uma linguagem, digamos assim, que historicamente começa praticamente na Renascença e vem atingindo até os nossos dias, porque a pintura não parou nunca, né? Yeah. So at that period and a little bit further, I felt the necessity to expand in the painting as the mean that was driving us from the Renaissance up to today as a main medium. Então tinha um interesse, por exemplo, no retrato, I had an interest in the portraits, na figura. on the figure. E também sempre uma indagação com relação às possibilidades de você
ter uma visão dentro do seu trabalho de um espaço plástico, que viesse de uma concepção que vem das observações, que vem, digamos, de uma vivência mesmo da pintura. It was the necessity to work with the figure portrait objects through the perception of the subjective perception of the painting and of this object in the painting. O espaço plástico, por exemplo, the plastic space, na arte egípcia, the visual space in the Egyptian art, for example, no pré-renascimento, or pre-Renaissance, no Renascimento, or com a construção perspectiva, with one constructive perspective, a quebra da perspectiva a partir da obra de Cézanne, the breakage on the perspective on the work of Cézanne. Toda essa sequência sequence, eu vivi no meu trabalho. I lived in my work. E até chegar num determinado momento Until I arrived to a certain point, eu acredito ter conseguido construir um espaço plástico próprio, one visual space, one plastic space of my own. Que é um espaço plástico voltado para uma eliminação da relação fundo-forma. Dedicated to the elimination of the relation fundo-forma. Fundo-figura. Okay, the foundation, the base and the form. Porque inicially, a relação entre a figura e o fundo foi se tornando muito complexa. The relation between the foundation and the figure was very complex. E dessas interações, and in these relations and interactions, de muita tensão, of much tension, os arrimos da forma, aquilo que continha a forma, a contenção da forma, was still keeping the form, se arrebentou. It went, explodiu. Destroyed, exploded. E o que acabava formando o espaço a partir disso, o que configura o espaço, é um espaço tensional. Was a tensional space. Que não tem, digamos, mais uma referência do que é forma e o que está fora what dela. Is the form and what is the foundation. Acredito esse ser o núcleo da minha obra. I believe that this is the nucleus of my work. E que, de certa maneira, esse fazer this way of making it, também se configurou dentro do processo da escultura. Also figurated itself in the process of the sculpture. Agora, a escultura, ela tem um sentido de ser algo maciço, não? The sculpture has a tendency to be massive. Yeah. Como se trabalhar uma relação, digamos assim, a supressão do fundo-forma, se a escultura por si é maciça, é forma. Maciça, de outra palavra, me dá outra palavra, maciça. É densa. Fechada. Yeah, how to work on the question of the tension between form and foundation when the sculpture is so dense? Impossível se ter o mesmo tratamento que na pintura. Impossible to have the same treatment of the sculpture as on the painting. A partir daí, o que acabou sendo processado, what became
subject of my process foi uma escultura que não se configura totalmente como is the sculpture that is not becoming a figurative como exactly forma fechada. as Ela tem aberturas. As a closed Ela form. It ela has não the interruptions. It has space in between. Isso. O que na pintura era a relação, a supressão da relação do fundo com a forma, do fundo com a figura, na escultura é a supressão da relação do dentro e o fora. What in the painting has the relation between foundation and form, foundation and figure, in the sculpture is the relation of inside and outside. Porque aí essa escultura, ela não é só fora, ela é dentro. Because this sculpture is not only for outside, it's also inside. E é possível ver o outro lado através And dela. it's possible to see the other way through it. Não como uma forma, digamos assim, de um anteparo transparente ou It's semi-transparente, not as a perception of the transparency, mas como but vazantes. as a void inside of it. Que é sempre possível você, a That is partir always possible for you de quando você olha em torno da escultura, when you are looking around the sculpture, when you're observing it, você passa a ter From várias different- visões do próprio espaço, Yeah. através you das have aberturas que the elas têm. perception of the same space in a different way through this sculpture. Por exemplo, tem sempre visões. Obrigado, Beautiful. Marcos. Beautiful, thank you. And well, I know that this particular series of these lithographs has a big importance to you, and not only visual art-wise, but also it has a connection with other expression of the art. So would you tell us about that? Eu sei que essa série das litografias, ela representa para você uma coisa bem especial e vai além da arte visual. Se você poderia contar para a gente sobre isso? Muitas vezes eu trabalho muito a partir do texto também, literário. Many times I'm working also upon the text. I mean, I'm going from the text. Textos, muitas vezes, algumas vezes da minha autoria, Sometimes my own texts, e, na maioria das vezes, textos que estão presentes no mundo literário. and many times the texts that exist in the literature world. Há um conjunto de esculturas, por exemplo, For example, the series of sculptures que inclusive temos That- uma escultura dessa série na Fama, inclusively that one of these sculptures we are having at Fama Museu museum in Brazil, que eu, Marcos, que eu desenvolvi a partir dos textos do Beckett, that Samuel Beckett. I developed upon the text of Samuel Beckett. Textos da obra Inominável, o Inominável, né? Inominável? É aquilo que não tem nome, né? Yeah, okay. The texts that are untitled. E do Fins de Partida. Fim de Partida, que é uma peça And the End of the de Game. teatro. Yes, which was a play for the theater. Essa série de litografias, por exemplo, This series of lithographies eu fiz a partir de um texto que eu comecei I a made criar upon a text that I started creating em 1995. in 1995, E a série foi feita and the series em was 2015, finalized in 2015, 20 anos depois 20 da years. criação desses textos. 20 years after the texts were done. Esses textos, Those eles texts, se centram num mundo português, num mundo lusitano,
algo ligado ao século XV. Those texts, they are referring to the Portuguese world, let's say, something that has been happening in the 15th century. Porque eu focalizei uma figura que é exemplar, focused on the figure that is an histórica exemplar no mundo português, in the Portuguese world. Que é a figura de Dom João II. That is the figure of Dom João II, the king. Que antecipa como visão da política, como visão estratégica, as a strategic vision da arte do reinar. Of the art of the reinar. Inclusive o epíteto, a maneira como Dom João II era chamado no tempo dele, including the epithet, how Dom João II was called, era de o príncipe perfeito. It was the principle of the perfection, perfect prince. E dentro dessa ideia de perfeição do príncipe, inside of the idea of the perfection of the prince, o que configuraria esse conceito this concept, era justamente a possibilidade de se criar a transgressão recreate itself, a transgressão perfeita, through transgression of perfection, juridically, e como, digamos assim, uma possibilidade de manter toda a estrutura das instituições. Of the institutions. Vamos dizer que, num determinado momento, depois de muitas leituras, at one certain point, upon many de história de Portugal, many lectures and readings of the history of the Portugal, do contexto histórico of the history about that moment, em que viveu e atuou Dom João II, in which Dom João II was living. Aí, a partir disso e de um desejo upon that and upon the wish, interagindo com a intuição, upon the desire to interact com o imaginário, desejo de interação. Não, é o desejo interagindo com a intuição. Com a intuição. A intuição. Okay, the desire to interact with the intuition. E com a criação de um imaginário também, and was the creation of the imaginary. Foram, então, a partir disso eu fiz 25 poemas. Upon that I created 25 poems. E esses poemas, cada um deles, and those poems, like every poem out of those 25, tratava de um episódio I was speaking about a certain episode da vida ou da governança, life or of the governance de Dom João II. Dom João II. Eu vou pegar uma imagem. I will pick up talvez, one image. Vamos pegar uma que esteja perto, né? Por exemplo, aquela imagem. For example, this one. Okay. Essas duas cabeças que meio que saem dessa bolsa, né? Those heads, desse elemento, those two né? heads that are coming out of that bag. Ela se refere a uma visão. It refers to the vision. Quer dizer, imaginada para Dom João II. By Dom João II. Sobre como ele via ele via os reis, how he would perceive the kings, com uma vocação mística, with one vocation mystic,
Na França tivemos in France we had São Luís, né? Saint Louis. Em Portugal, Dom Sebastião. Dom Sebastiano in Spain. E esse poema, por exemplo, And this poem, for é instance, uma espécie de ele contém uma crítica it contains a critic. Aos reis místicos. Critics on the mystic kings. É um poema curto. It's the short poem. Ele diz o seguinte: santas And he says the following: rebentam rainha. The saints give birth to the queens. É de alguma o dobro manto. Dobro manto. Dobro manto é o manto de rei, o manto de rei ou de santa. And just from a few, o dobro manto. In double clothes. Manto de santo. The clothes of the saint. Capa rei. Destroys the king. E capa de rei. And the clothes of the king. Despe o santo. Despe santo. Makes nude the saint. Então, essa série lida justamente com essas criações, né? E a tradução disso numa imagem litográfica, né? Lithographic image. Com relação a isso, eu acho que pega. Maravilha. Então, se você considera, depois traduz em inglês, se você considera a escultura uma evolução do trabalho ou não, ou se são complementares, como você vê isso? Pintura? A escultura. So Marcos asked whether your perception of the sculpture is as a development of the painting or a separate thing? Não, eu vejo cada uma dessas possibilidades I see all of these possibilities as como um aspecto, digamos assim, de uma possibilidade de vivenciação. And some aspect as a possibility to live de se trabalhar, de vivenciar aspecto. To work in this separate aspect. Por exemplo, a escultura provavelmente seria o fígado. The sculpture would be the kidney. Eu vejo o desenho como o pulmão. Porque sempre o desenho é renovador, o desenho tem leveza, né? So the drawing I see as the lance. E nisso tudo tem lá o lugar para as aquarelas, para tudo. There is a space for the aquarels and for everything, for the objects. Para os objetos, para situações, digamos assim, de encontro de linguagem, como no caso do poema. That create the languages, as for example was the poems. O coração, a pintura. My heart is the painting. Essa relação entre fundo e forma, né? Essa parte entre fundo e forma, você se considera dos primeiros a fazer isso na pintura ou você tem algum paralelo que você gostaria de traçar? So in the painting, this relation between the base and the form, do you consider yourself to be the first person to investigate this, or you have some relation on? Não, eu acho que isso é uma situação conceitual e vivencial dentro da pintura. Conceptual situation. Que é uma coisa a qual eu cheguei. Eu não vejo nenhum paralelo. This conclusion that I came to, I don't see any parallel. Você tem muitas coisas que podem ter, digamos assim, do ponto de vista da imagem. There are many things that maybe you could consider in the point of view of the image. Alguma semelhança. Something similar. Mas do ponto de vista do processo. But from the point of view of the process. Não. No.
Por exemplo, For example, a pintura do Jackson Pollock, a pintura the do Pollock. painting of Pollock É uma pintura caligráfica is the painting calligraphic feita por fatias. made by the layers. Uma primeira fatia, The first layer, em cima daquela then fatia, after um on the sistema top de of that, grades, the system of the uma grades segunda, uma with the terceira e assim second por and third diante. layers and forward. Como se fosse hoje um correspondente às camadas de um Photoshop. Like for instance, today, the layers of the Photoshop. Tem um conjunto de pinturas que são de 90 e... uma série começou em 95, 96. Okay, I have a series of the paintings that I started in 1996. Onde foi trabalhada essa ideia da dobra. Where I started working in one specific ideia da manner. dobra. O que dobra? Dobrando assim. Você, por exemplo, você pega um cordão. I was taking one cord. Esses dedos meus que seguram o cordão These fingers that são hold the cord. São os pontos mais distantes entre si do cordão. There are 2 points most distant Quando eu dobro o cordão, of the cord. aquilo que era extremo e distante passa a estar junto. When I fold it, it becomes the most close points. E então nessa pintura o que parecia ser o ponto mais profundo da pintura, in those paintings were appearing for example, the most quando tomado em relação, point of the painting when it was tomado em taken relação the relation a outro to elemento some da other pintura, element. quando você muda essa relação, When toma you outra change referência, when you change that relation and you take another reference, aquele ponto que era o ponto mais distante that point that was most distant, passa a ser o mais it próximo. becomes more close. E com isso você cria uma espécie de And with that you are creating uma situação, one de type uma of this configuração situation of cósmica, né? Assim. configuration, cosmic spatial configuration. Aham. A outra pergunta seria, nas outras obras suas, tem alguma ideia figurativa? So, excuse me, essas telas, por exemplo, these works, paintings, se iniciaram numa ideia que era a they ideia were que based on surge the idea that numa série que eu dei o nome de Entre Cabeças. they appeared as an idea that I gave the name Between the Heads. Na série Entre Cabeças, The city no between the seu heads, início, at the beginning, eu não sei se aquelas também não. O que foi possível perceber é que se eu pinto ou faço um esquema de uma cabeça, paint or make the scheme of one head, somente a cabeça, only the head, aquilo é uma cabeça, that vamos dizer. remains, A ideia that remains the head. que me traz a ideia de uma cabeça. The idea that I have is the head. Na in that medida case. que eu associo a essa cabeça In the moment when I associate this head uma linha, to one line, essa cabeça deixa de ser uma cabeça e passa a ser uma figura. that head stops being just a head, it becomes one figure. Por quê? Porque ela passa Why? a poder ter uma relação com alguma coisa que está fora dela. Because this head starts having the relation with something that is outside of her. Essas pinturas foram realizadas These paintings were realized em 2008, in 2008, quando eu ainda tinha um ateliê em Lisboa. when I had an atelier in Lisbon, Portugal. Não são obras um pouco posteriores à criação do Entre Cabeças. Okay, these works are a little bit
further, they came later than the production of the Syria between the heads. E essas pinturas vieram na continuação. So these paintings, they arrived in a certain continuation. Ainda sobram algumas ideias, né? Por exemplo, gráficas. There are still remaining nesse sentido. some ideas, graphic ideas, in that sense. Mas tudo vai se transformando também. But né? everything gets transformed. Porque o processo da pintura, ele tem também The process of the painting, it has also vários planos de envolvimento. different plans of the involvement. Quanto mais você trabalha, More you work, mais você se perde. more you lose yourself. E quanto mais você se perde, And more you lose yourself, mais possibilidade você tem more possibilities you get de estar próximo do seu desejo. to be closer to your wish, to your desire. É sempre a ação It's always the action de um sistema of one system, do caos-cosmo. of the chaos and cosmic. O processo da clareza do cosmo, por exemplo, The process of the clear, o seu fechamento, clarity of the cosmos and a sua agregação, its aggregation. Durante o processo de trabalho, During the process of the working process, ele pode se abrir it's expanding and it's opening e atingir o caos, and achieve the chaos. E esse chaos. caos And that chaos pode ir se reorganizando. can also get itself organized. Então esse é o movimento. So that's the movement. Que aqui é interessante, porque eu tenho, Here it's sem interesting querer, because né, I esses have 3 momentos, por exemplo. all 3 moments. É claro que ali, por exemplo, pode ser tido como quase que um momento anterior nesse sentido. Mas esse trabalho, por exemplo, ele ainda traz a formação inicial. Brings the initial formation. Esse, por exemplo, já está há mais interação, né? This work mais is more fermentação interaction and the fermentation entre caos between e the chaos and the cosmic. Esse já foi mais para o caos, né? This was already more to chaos. Embora seja possível encontrar os vestígios do cosmos, né? Porque eu nunca desenvolvi nada que eu perdesse totalmente os vestígios do cosmos. Vestígio, o que significa vestígio? Vestígio significa uma pista, rastro. Okay. Yeah, but so I created chaos here, but I kept the lines of cosmic, of the space, because I never lost in my work. I never lost the traces of the lines of the cosmic space. Como organização, Cosmos como estrutura, como as elemento. As an organization, como as an element, relação entre os as elementos. a relation between the elements. Esse processo, ele trabalha com as possibilidades. My process is to work with the possibilities. A riqueza de possibilidades The richness of the possibilities vai te dando will always give you a possibilidade de novas situações, novas fases, new né, phases daquele trabalho. of that work. E também tem And also there is algo que é muito importante there is para something mim. that is very important to me. É que uma pintura a qualquer momento That one painting at whatever moment está terminada, está acabada. Is finished, is finalized. Não é preciso que o acabamento It's not da necessary pintura that the seja finishing, seja the ditada finalization
por uma estética would be edited by one aesthetic externa ao processo. External from my process. Muito obrigada. Obrigado eu. Muito obrigada. Tem algumas perguntas? Anyone has any questions? More? You already. How many paintings? The question was how many paintings of this scale has been created by Cabral? Essa série comporta entre papéis, pinturas em papel, quadros, pinturas ao óleo. Eu acho que umas 200 paintings obras. On the paper, paintings on the no papel? Quais? As técnicas são pinturas em papel, different techniques, guaches, also né? with the painting on the paper, with gouache, with aquarel, and also the paintings on the canvas. In total, it's about 250. 250. Você ainda está fazendo isso? Are you still? Não, esse momento. Are you still doing that? Porque de certa forma. This moment, in a certain way. É algo que sempre estou atravessando rio heraclitiano. Né? Sempre always passing through the river. Crossing the river. Sempre o novo processo está trazendo alguma coisa que muitas vezes nem é da sua fase imediatamente anterior, né? Many times the life brings some new processes that are not necessarily continuing your main line or the anterior phase. E vamos dizer, o modelo que mais se aproximaria, né? The model that I would modelo get close to do movimento is the moment of the movement a renovação. And renovation. Porque a ideia de renovação. Because the idea of the renovation me vem não como evento surpreendente que chega de lugar nem not as a surprising event, mas como amadurecimento as a maturizing de conceito of one concept em movimento no trabalho and the movement in my work que gera uma nova qualidade that produces uma nova qualidade quality. Aí sim gera uma nova qualidade, né? E a partir desse momento que se faz a renovação do processo. And starting from that moment, it's making to renovate the process. Muito obrigada. Tá, imagina. Por favor. Obrigado. Parabéns, Obrigado. Belíssimo. Obrigado.